O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 integrantes do chamado Núcleo 1 da suposta tentativa de golpe teve início na manhã de hoje e provavelmente se estenderá por vários dias. Mas você não precisa assistir a todas as sessões para conhecer o resultado final. Na verdade, apenas alguns minutos da fala inicial de Alexandre de Moraes, o ministro relator do caso, já foram suficientes para que esse resultado fosse explicitamente declarado. Para entender melhor essa história, me permita resgatar aqui rapidamente uma matéria que eu mostrei no vídeo de ontem. Na manhã dessa segunda-feira, o G1 trazia uma reportagem com uma apuração de Valdo Cruz, que trazia relatos dos próprios ministros da primeira turma do STF, que é onde esse julgamento está acontecendo. Segundo a apuração dele, Luiz Fux vai divergir de Moraes, mas não deve pedir vista, avaliam ministros do STF. Como eu comentei no vídeo de ontem, a apuração do jornalista da Globo revela uma violação praticada pelos ministros da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e do Código de Ética da Magistratura Nacional, por se tratarem de manifestações públicas, através de um veículo de imprensa e fora dos autos do processo, sobre um processo pendente de julgamento. Bom, sabendo dessa clareza dada pelos próprios julgadores desse caso, de que, em sua maioria, seguirão fielmente aquilo que for determinado por Moraes, vamos agora à fala de abertura do ministro nesse julgamento, pois o posicionamento dele reflete a visão de, pelo menos, outros 3 dos 4 ministros restantes da primeira turma. Os trechos que eu vou mostrar a seguir são de falas do próprio Moraes. Não é uma reprodução daquilo que consta na denúncia da PGR, como ele fez algum tempo depois. Nesse caso aqui, ele está falando sobre a sua própria visão. Outro ponto que precisa ficar claro desde já é o seguinte: o papel de um magistrado, seja da primeira instância do judiciário ou da Suprema Corte desse país, é analisar as provas e argumentos que lhe foram apresentadas pela acusação, analisar as provas e argumentos que lhe foram apresentadas pela defesa e julgar esse caso de acordo com a legislação vigente e de forma imparcial. Pois bem, agora, será que isso foi mostrado pelo ministro relator, nesse caso do ex-presidente da República? Bom, veja só o que disse Alexandre de Moraes na manhã de hoje, no primeiro dia de julgamento da suposta tentativa de golpe. Um país e, consequentemente, sua Suprema Corte só tem a lamentar que, mais uma vez na história republicana brasileira, se tenha tentado, como esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu em 683 condenações e os próprios réus confessaram em outros 554 acordos de não persecução penal, um país e a Suprema Corte só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força, mostraram sua resiliência e, em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos, todos nós, brasileiros e brasileiras, devemos afastar com todas as nossas forças e empenho a tentativa de qualquer quebra da institucionalidade. Agora eu pergunto, Moraes parece estar sendo imparcial? Moraes parece estar disposto a ver o que as defesas têm a apresentar? Moraes parece estar julgando o caso de acordo com as provas apresentadas? Ou parece mais estar tentando convencer os demais ministros e a opinião pública de uma condenação já decidida por ele? Agora, por mais irônico e inacreditável que pareça, a sequência da fala dele foi essa aqui. Mas, presidente, nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. Eu até concordo, ministro. O problema é que, para uma grande parte da população brasileira, me arrisco a dizer até que se trata da maioria dela, a maior impunidade já vista foi causada pelo próprio STF, que anulou as condenações decididas por 3 instâncias do nosso judiciário contra aquele que hoje ocupa o cargo de
presidente da República. Nós vimos 3 instâncias do nosso judiciário confirmando a existência de provas suficientes para a condenação do cidadão em questão, mas todo esse trabalho foi anulado por decisão inicialmente de um ministro da Suprema Corte, que havia sido indicado pela companheira de partido do cidadão em questão, e posteriormente essa anulação foi confirmada pela maioria dessa Suprema Corte, que a essa altura do campeonato já era formada por uma maioria de indicados deste próprio cidadão e de sua companheira de partido. Nesse caso, ministro Moraes, a impunidade não deixou cicatrizes, pois ela ainda é uma ferida aberta, tendo em vista que hoje esse cidadão não apenas é tratado como se nenhum daqueles crimes tivessem sido praticados, como ainda foi reconduzido à presidência da República, de uma forma que grande parte da população ainda não consegue acreditar e está no seu direito de pensar assim, e ainda por cima é blindado por instituições comandadas hoje por pessoas que ele próprio indicou. Eu concordo, ministro, que a impunidade não é opção para a pacificação do país, mas, na nossa visão, o STF tem sido o principal responsável por essa realidade. Bom, voltando ao julgamento de hoje, a sequência da fala de Moraes tornou toda essa história ainda mais irônica, porque a função de um magistrado que eu descrevi anteriormente foi descrita pelo próprio Moraes. A missão desse Supremo Tribunal Federal é analisar as acusações oferecidas pela Procuradoria-Geral da República, a partir das provas produzidas segundo o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, como foi verificado na presente ação penal e será detalhado no relatório. Existindo provas acima de qualquer dúvida razoável, as ações penais serão julgadas procedentes e os réus condenados. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a justiça. Havendo prova da inocência ou dúvida da culpabilidade, os réus serão absolvidos. Muito bonito no discurso, mas não é o que acontece na prática. Tanto que a sequência desse próprio discurso de Moraes, ainda nessa mesma linha de raciocínio, é prova disso. Visivelmente descontrolado, ele expressa, além da sua raiva, a sua decisão já tomada quanto a esse julgamento, ao dar uma indireta sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro, filho do principal réu nesse julgamento nos Estados Unidos. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Agindo de maneira covarde e traiçoeira, nas palavras de Moraes. Agora eu pergunto, com um juiz falando dessa forma, você acha que existe alguma possibilidade desse cara realmente avaliar as provas nesse julgamento? Essa fala de abertura de Moraes definitivamente não foi direcionada ao julgamento em si. Foi mais uma tentativa de convencer a sociedade de que a versão dele dos fatos é a única aceitável e deve ser tratada como verdade absoluta. E ainda tem mais um detalhe nessa história. Eu não entendo praticamente nada de relógios de luxo e nem faço questão de entender. Estou muito contente carregando no punho peças que custam apenas uma fração do que eu ganho por mês. Mas especialistas identificaram o modelo que Moraes estava usando nessa sessão de hoje. Trata-se de um Patek Philippe Nautilus 5711G, fabricado em ouro branco e vendido na internet por valores de até R$520 mil. Depois de saber disso, começou a fazer sentido para mim a insistência de Moraes em ajeitar o microfone com a mão esquerda durante a sua fala. Presidente, antes de iniciar propriamente o relatório, eu acho importante esclarecer, nós chegamos hoje, o Brasil chega hoje, em 2025, quase 37 anos da Constituição de 1988. Será que essa é mais uma forma dele tentar demonstrar poder? Me conte a sua opinião aqui nos comentários.